Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Wilker e quero passar aqui algumas instruções com relação à nossa primeira aula de métodos quantitativos de raciocínio lógico da nossa faculdade de Porá, especificamente do nosso ambiente virtual. Nós temos nessa disciplina como nossa primeira aula a identificação da diferença de métodos quantitativos de métodos qualitativos. Muito bem. No nosso ambiente virtual, lá na primeira parte, nós temos como apresentação os dois métodos que foram apresentados para nós. E é isso que nós queremos passar para vocês. Muitas pessoas têm dúvida o que é método qualitativo e o que é método quantitativo. Pois bem, esses dois métodos de pesquisa eles são muito utilizados no nosso dia a dia quanto profissional e estudante também, principalmente em que estilo que nós fazemos esse tipo de pesquisa. Muito bem, existe a pesquisa qualitativa, que é também a chamada de pesquisa exploratória, que é no sentido da primeira relação que nós vamos ter com a pesquisa que nós queremos. E temos também a pesquisa quantitativa, que é a pesquisa chamada também de pesquisa descritiva, onde você vai estar lidando com resultados matemáticos, especificamente falando, né? Então, nós temos aí na apresentação dessa aula essa questão da diferença entre a pesquisa quantitativa e qualitativa. Muito bem. Os objetivos dessa aula são simples. Primeiro, ao final dessa aula, você tem que saber distinguir os métodos quantitativos do qualitativo. Você também vai identificar as vantagens e limitações de cada método. Você vai ler todo esse material, você vai compreender. O que eu quero deixar claro para você aqui é que nós vamos apenas trazer um resumo para você compreender de fato esses dois métodos. E também descrever as diferentes formas de pesquisa qualitativa e quantitativa. Muito bem. Na próxima etapa da nossa aula no ambiente virtual, nós temos o desafio. Eu vou estar lendo para você ter uma noção de como você vai trabalhar isso. Muito bem. Uma indústria fabricante de hidratantes deseja estabelecer a melhor relação entre as cores e as fragrâncias de sua nova linha de produtos e embalagens transparentes. Para chegar a uma conclusão, é preciso inicialmente saber qual a imagem do produto no mercado e qual a motivação para a compra. Imagina-se que se trata de uma compra por impulso em que o cliente não leva em consideração a marca e sim o possível resultado final. Você, como consultor de marketing, foi selecionado para realizar essa pesquisa. Para isso, será necessário identificar o tipo de pesquisa. Preste bem atenção na proposta. Para isso, será necessário identificar o tipo de pesquisa, em primeiro lugar, o método a ser utilizado e de que maneira esta poderá ser realizada a fim de obter as informações necessárias para a tomada de decisão. Muito bem. Para você resolver essa questão, um padrão de resposta para você compreender seria: essa pesquisa ela será exploratória ou ela será descritiva? Muito bem. Para nós definirmos qualquer decisão, inicialmente você tem que compreender que você precisa de ter uma relação com essa pesquisa inicial, ou seja, essa pesquisa inicialmente será descritiva, qualitativa, tá bom? Então você vai primeiramente compreender que é uma pesquisa exploratória com a utilização de método qualitativo, certo? E deve ser feita uma discussão em grupo nesse fato, porque você é aquele que está gerindo essa empresa. Pois bem, para isso poderão ser selecionadas por volta de 8 a 10 pessoas, mais ou menos, né, clientes desse hidratante. Em que eu, como consultor, no caso você vai trazer a sua resposta, né? Você, como consultor e conhecedor desse assunto, será um mediador do processo de discussão a fim de levantar os objetivos junto aos clientes finais do hidratante. A principal razão dessa pesquisa, gente, é essencial dizer aqui que é estabelecer uma relação entre as cores
e as fragrâncias de sua nova linha de hidratantes junto a esses clientes. Para isso, serão realizados estudos que levantarão informações quanto à imagem do produto, a marca. E para chegar a essa decisão da compra de hidratante, também deve ser levada em consideração a influência das cores. Certo? Essas cores você pode determinar como sendo rosa, azul, amarela, e as sugestões de novas cores e de modificações atuais. E a aceitação dessas fragrâncias, elas devem ser determinadas de acordo com esses quesitos que eu acabei de dizer para você, tá bem? Então a gente vai relacionar assim essas cores e as fragrâncias, chegando ao final a combinação ideal. Pois bem, isso que eu acabei de dizer para vocês é um padrão de resposta para o desafio proposto no seu ambiente virtual, tá bem? Olha só, depois do desafio nós temos o infográfico, você tem acesso aí a esse infográfico mostrando a diferença entre a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa, quanto ao objetivo, quanto à amostra, a coleta de dados, análise de dados e, por último, os resultados. O que cada uma diz? Então você pode acompanhar o seu material, você vai compreender bem o que está dizendo aí. Nós temos aí o conteúdo do livro. O livro, com certeza, vocês fizeram a leitura, mas esse livro diz, resumidamente, o método como abordagem quantitativa busca a explicação do problema. E já o método qualitativo estuda a compreensão do problema de pesquisa. No capítulo Métodos Quantitativos e Qualitativos, da obra Pesquisa Mercadológica, você estudará as vantagens e limitações de cada método e o que define a escolha do gestor. Ainda você verá também as diferentes formas de abordagem dos estudos qualitativo e quantitativo da pesquisa de marketing. É um livro focado mais na área de marketing, talvez não seja da sua área especificamente, mas que fique bem claro que as aplicações são em todas as áreas que estiverem ao seu alcance, perfeitamente? Pois bem, depois do livro nós temos a dica do professor, tá bom? Essa dica do professor é um vídeo, onde vou mostrar para vocês que o método de pesquisa deve ser escolhido com base no tipo de estudo a ser feito. No caso da pesquisa descritiva, é usado o método quantitativo, resultados matemáticos, tabelas, gráficos, enquanto que na pesquisa exploratória utiliza-se o método qualitativo. Fique bem claro isso. Resumidamente é isso. Se fôssemos resumir essa aula, teríamos falando aqui que o método de pesquisa ele deve ser escolhido com base no tipo de estudo a ser feito. Coloque-se em mente que, no caso da pesquisa descritiva, nós estamos associando ao método quantitativo. Por que a gente está falando sobre pesquisa descritiva? Quando você vai querer descrever alguma coisa, não é porque você já tem algum resultado e você vai mostrar toda essa parte desse resultado que foi feito uma pesquisa anterior, e essa pesquisa anterior é a pesquisa exploratória, que é o método qualitativo. Então, usando o método qualitativo, nós temos aí a pesquisa exploratória, e em segundo plano nós temos a pesquisa descritiva, onde nós utilizamos o método quantitativo. Primeira, método qualitativo, nós estamos tendo a primeira relação com a pesquisa, vamos conhecer ela. E em segundo plano nós temos a pesquisa quantitativa, onde é a parte da pesquisa descritiva, onde nós vamos descrever os resultados a priori feitos. Temos aí os exercícios. Quero comentar com vocês esses exercícios, bem tranquilo também. Tá? A primeira pergunta é: ao realizar uma pesquisa de marketing é necessário, após a identificação dos tipos de investigações a serem realizadas, a escolha do método de pesquisa a ser aplicado, qualitativo ou quantitativo. Qual o objetivo da investigação do método qualitativo? Qual o objetivo? Bom, você estudando o material, você pode perceber que o objetivo dela é compreender o comportamento do cliente, o consumidor. Tá?
esse comportamento, a relação que você teve inicialmente vai gerar para você um resultado. Tipo, o propósito do método qualitativo é compreender esse comportamento e as experiências das pessoas. No caso da pesquisa de marketing, que foi estudado nessa aula, objetiva-se identificar, através da observação ou discussão em grupos, o comportamento dos consumidores finais. Perfeito? Essa é a número 1. A próxima pergunta, aí a número 2, nós temos aí a seguinte questão. Os métodos de pesquisa podem ser qualitativos, que compreendem o comportamento das pessoas e imagens, e quantitativos, que mensuram informações sendo apresentados através da quantificação dos dados pesquisados. Sendo assim, é possível a utilização conjunta desses métodos? Eis a pergunta. Bom, a resposta é a seguinte. O método qualitativo envolve pesquisas comportamentais e o quantitativo tem como objetivo mensurar dados utilizando ferramentas como a estatística e a matemática para auxiliar nesse processo. Ambos, quando usados em conjunto, se complementarão e fornecerão em seus resultados informações mais eficientes para a tomada de decisões dos gestores. Então é possível e é aconselhável, pois poderão fornecer informações mais eficientes para a tomada de decisões. Perfeito? A próxima pergunta, número 3, ela é bacana. Olha só essa pergunta. Uma indústria química solicitou que fosse realizada uma pesquisa de marketing, a fim de verificar a imagem da empresa e de seus projetos filantrópicos junto ao público, identificando quanto a campanha social colabora na composição de sua imagem para realizar o estudo. Para colaborar na composição de sua imagem. Pergunta. Para realizar o estudo, qual método a empresa deverá utilizar? Para utilizar o método aqui descrito, você precisará analisar a seguinte questão. Para atingir os objetivos propostos, visando a uma avaliação abrangente em profundidade, o estudo será realizado através do método qualitativo. Para tanto, serão utilizadas algumas técnicas, como discussões em grupos, entrevistas. E esse método qualitativo, por sua vez, é utilizado para quantificar e mensurar dados numéricos. Portanto, o estudo deverá ser baseado no método qualitativo, através de discussões em grupos ou entrevistas. Fica a dica. Penúltimo. Temos aí a próxima pergunta, número 4. Muitos gestores de marketing preferem utilizar o método qualitativo para coletar os dados da pesquisa. Entretanto, esse método apresenta algumas limitações. Quais são elas? Bom, analisando essa pergunta aí, nós temos que analisar o seguinte. As limitações apresentadas pelo método qualitativo estão correlacionadas à veracidade e à precisão dos dados coletados. Sua análise se torna subjetiva em decorrência de interpretação do pesquisador. As demais alternativas são consideradas vantagens, pois não é um método caro, visto que não há necessidade de especialistas. Então, podemos resumir assim, é possível que seja induzida pelo entrevistador, pois os entrevistados podem responder somente o que lhes interessa. Dessa forma, poderá tornar-se tendenciosa e promover respostas com diferentes interpretações. Beleza? Respondida a pergunta, temos a última alternativa nossa, número 5. Vamos lá, bastante atenção a essa pergunta. Os métodos de pesquisa têm suas peculiaridades, como tamanho da amostra, tipo de investigação, tipo de pergunta, treinamento do pesquisador, dentre outras. Com base nesses métodos, como se diferenciam cada uma das dimensões de comparação citadas acima? Muito bem. O padrão de resposta aqui é importante a gente analisar algumas questões. Ao comparar os métodos de pesquisa, verifica-se que eles apresentam diferenças nas dimensões mais importantes, como método qualitativo
tipo amostra pequena, não probabilística e não representativa. Requer pesquisador menos qualificado. É utilizado pelo exploratório e as perguntas são de grande profundidade. Então, aí uma dica para quem quiser entender o que é método qualitativo. É isso que eu acabei de dizer. E o método quantitativo? Qual é a característica dela? É a amostra grande, probabilística e representativa. Requer pesquisador mais qualificado devido ao uso de estatística. Então, é utilizado pela pesquisa descritiva e as perguntas não são profundas. Então, podemos resumir assim. No método qualitativo, o treinamento do pesquisador deve ser focado em marketing, comportamento do cliente e pesquisa de marketing. No método quantitativo, há a necessidade de pesquisador focado em pesquisa de marketing, estatística e programação de computadores. Perfeito? Encerramos então a nossa parte de exercícios. Se você quiser compreender como que nós podemos utilizar isso na prática, é simples. Um caso real que demonstra a aplicabilidade da pesquisa de marketing, que utilizou em ambos os métodos que foram citados na aula, que você leu toda ela até aqui. Chegando nessa parte, que é a prática, a gente pode ressaltar que os padrões exibidos nessa aula foi feito com o método quantitativo e podem ser enriquecidos com acréscimo de informações do método qualitativo. Se você observar o desenho exposto aí na prática, você vai perceber algumas instâncias da aplicação do método qualitativo e quantitativo no dia a dia de qualquer profissional. É evidente que a aula aqui ela está focando mais no marketing, mas lembrando que nós podemos filtrar isso e utilizar especificamente na sua área afim. Toda pesquisa, para a gente terminar aqui, toda pesquisa ela é realizada para aumentar a eficiência na tomada de decisão. E a pesquisa qualitativa, ao se fundir com as medidas quantitativas, ela oferece uma maior compreensão da demanda dos consumidores. Isso no marketing. Ou se fôssemos colocar em algo abrangente, então a pesquisa qualitativa, ao se fundir com as medidas quantitativas, oferece uma maior compreensão da pesquisa que você está fazendo. Tá bom? Tá aí essas dicas. Eu espero que esse vídeo venha auxiliar vocês na compreensão dessa primeira aula de métodos quantitativos e raciocínio lógico dessa disciplina, onde nós estamos falando sobre os dois iniciais, dois métodos iniciais que nós estamos aqui utilizando para realizar uma pesquisa. Tá bom? Próximo vídeo a gente vai falar sobre os métodos, além dos qualitativos e quantitativos, nós temos um misto. E aí é o que a gente vai estar passando para vocês, ok? Muito obrigado, fica a dica e até a próxima.